Muitas são as situações em que os animais livres na natureza evitarão o contato com os humanos e tentarão ficar bem longe de nós por algum tipo de medo ou até mesmo por nos enxergarem como uma possível ameaça. Por isso, no dia em que uma tigresa se aproximou de um caçador, ele certamente não esperava que a coisa mais inacreditável estava prestes a acontecer. A natureza selvagem sempre foi um lugar mágico e fonte de inspiração para um homem chamado Joseph Milovich. Ele vivia em uma pequena aldeia rural na Rússia, bem próximo à região da Sibéria, e por isso, tudo o que existia ao redor de sua casa era praticamente um chamado para a aventura. Joseph nasceu e foi criado ao lado de uma magnífica floresta que rodeava a aldeia, e por muito tempo, a mata selvagem foi o seu grande quintal. Certo dia, enquanto acompanhava seu pai em uma caça, eles adentraram entre as árvores nativas e começaram a observar os rastros que os animais da região haviam deixado sobre as trilhas que desembocavam no coração da floresta. Naquela época, Joseph era apenas uma criança e estava começando a observar esses segredos de caçador, mas o que ele não sabia era o quanto isso seria importante para ele no futuro. Conforme o tempo ia passando, Joseph acabou pegando gosto pela sensação de enfrentar feras selvagens e, quando se tornou um adulto, acabou se transformando em um caçador profissional regularizado. Por mais que isso pareça um absurdo para nós que não precisamos da caça para sobreviver, para quem habita em regiões tão extremas como a Sibéria, a caça acaba se tornando a única fonte de sobrevivência. Naquela altura, Joseph já conhecia bem a floresta e sabia como cuidar de si mesmo. Mas o que ele pouco sabia era que seu amor pela natureza o levaria a uma situação que mudaria sua vida para completamente. Tudo começou um dia que parecia apenas mais um dia normal na vida de Joseph. Ele acordou logo após o nascer do sol e partiu rumo à floresta para que assim pudesse surpreender os animais e finalizar o quanto antes sua caçada. O frio severo estava se aproximando e alguns clientes já haviam lhe pedido para conseguir um bom estoque de carne, e Joseph sabia que isso era uma questão de sobrevivência, pois ele mesmo estava ficando sem carne. Assim, Joseph entrou na floresta com o objetivo de ter mais sucesso e abater o maior número de animais possível em um curto espaço de tempo. Com o passar da manhã, o sol banhava a floresta em um brilho que parecia até mesmo fora de época, e o caçador simplesmente não podia acreditar que, em um dia tão perto da virada de estação, a natureza resolveu agraciá-lo com um pouco de calor. Estava claro que aquele não seria um dia normal. Quando o sol ficou no meio do céu e Joseph conferiu seu relógio, ele resolveu que era hora de fazer um intervalo para um rápido almoço. Naquela altura, ele já tinha conseguido caçar algumas aves e decidiu cozinhar uma delas para se alimentar e aumentar seu moral, pois o ofício de caçador acaba por vezes se tornando um trabalho bem estressante. O caçador estava em uma área bem profunda e desconhecida da floresta, mas isso não estava assustando, pois, graças aos ensinamentos de seu pai, ele sempre podia seguir os próprios rastros de volta à vila. Entre as copas das árvores, o caçador enxergou uma área onde o sol iluminava bem, o que significava que havia uma clareira mais adiante e aquele seria o local perfeito para ele descansar. No entanto, quando Joseph começou a caminhar rumo àquela pequena clareira, nem mesmo toda a experiência, conhecimento ou habilidade dos melhores caçadores do mundo poderia prepará-lo para o que ele estava prestes a encontrar. Joseph nunca encontrou as palavras certas para explicar o que sentiu naquele instante, mas por mais que para muitos caçadores uma espécime como aquela fosse apenas uma lembrança passada da região, o caçador tinha certeza de que bem à sua frente, de pé e imponente no meio da clareira, um raro tigre siberiano olhava firme em sua direção. E é claro que Joseph congelou de medo ao avistar aquela cena. A fera claramente tinha escutado seus passos, e enquanto o caçador tentava não mover um músculo sequer diante do predador, o tigre o encarava com olhos penetrantes e uma curiosidade assombrosa. Contudo, apesar de pegar o homem totalmente desprevenido, o tigre não parecia ter a intenção de atacá-lo. Na verdade, o felino estava agindo de maneira muito plena, como se fosse dotado de uma calma quase humana. O medo do caçador diminuiu ao perceber que o tigre não queria combate, e justamente por analisar o comportamento do animal tão rapidamente, o caçador acabou enxergando aquilo como uma oportunidade. Por mais que ainda sentisse seus braços tremerem por causa de tanto temor, ele levantou sua arma e a nivelou contra o imponente predador. Mesmo assim, ao contrário do que Joseph imaginava, o tigre não se moveu e, ao invés disso, simplesmente fixou ainda mais os olhos em direção aos seus. O caçador viu as pupilas do tigre dilatarem e sentiu um frio percorrer sua espinha. Confuso por tudo o que presenciava e também pelo
pelo comportamento incomum da criatura, ele experimentou uma emoção estranha e hesitou. Talvez aquele tigre realmente não representasse uma ameaça real para ele. Joseph pensou. Ele abaixou sua arma o mais devagar que pôde e começou a caminhar em passos curtos em direção ao animal. Ao ver o homem se aproximar dele, o tigre começou a dar alguns passos para trás, rosnando suavemente, apenas dando um sinal de alerta para que o Joseph preservasse a distância. Enquanto o animal se movia, Joseph pôde ver detalhes e entendeu que estava diante de uma fêmea, pois havia marcas de leite em seus pelos, e isto significava que era bem possível que ela tivesse alguns filhotes por perto. Outra coisa que Joseph percebeu era que a pata da tigresa estava machucada, pois conforme ele se aproximava, o recuo da felina era lento, e ela estava claramente mancando. Em certos momentos, parecia que a fera até mesmo gemia com um esforço. O caçador então resolveu ousar um pouco mais e suavemente começou a fazer barulhos específicos para chamar ainda mais a atenção da fera, na medida em que se aproximava. Por incrível que pareça, isto de certa forma pareceu acalmar o animal, que pouco a pouco parou de rosnar e permitiu que o homem se aproximasse dela, a ponto de ficarem a poucos metros de distância. Joseph chegou mais perto e percebeu que a ferida na pata da tigresa era muito pior do que ele pensava. Parecia que alguém havia tentado atirar no pobre animal e o tiro acabou passando de raspão na parte de trás de sua perna traseira. No entanto, aquele não era um tiro limpo e por isso a ferida acabou infeccionando a tal ponto que a saúde do animal estava bem comprometida. Ao ver o estado horrível da ferida, Joseph imediatamente começou a fazer movimentos corporais para que a tigresa entendesse que ele não era uma ameaça e que na verdade estava ali apenas para tentar ajudá-la. No entanto, a tigresa o manteve afastado com seus rosnados e assim o caçador decidiu acompanhá-la a meia distância. O que o animal fez a seguir foi algo verdadeiramente extraordinário. Como se aceitasse o acordo de paz com o caçador, a tigresa se virou e começou a caminhar em direção à borda da clareira. No entanto, ela parou assim que chegou às árvores mais afastadas. Neste ponto, Joseph começou a ouvir alguns sons peculiares e rosnados menos graves. Era o som dos filhotes. A enorme felina abaixou-se por trás de um tronco e gentilmente abocanhou um de seus bebês do chão. Em seguida, ela começou a mancar de volta pelo caminho, onde Joseph observava tudo. Uma vez que ela havia chegado até ele, a tigresa gentilmente colocou a cria aos pés do caçador. Ela então voltou para pegar um segundo filhote e repetiu o ato. Joseph ficou muito confuso e totalmente surpreso com o que estava acontecendo. Ele não sabia o que a tigresa queria que ele fizesse com seus filhotes e tinha muito medo do que ela poderia fazer se ele tentasse tocá-los. Foi então neste momento que a tigresa fez algo ainda mais inesperado. A felina simplesmente começou a se afastar do caçador e de seus bebês. Por mais medo que Joseph sentisse, ele tentou fazer sinais e sons para que o animal o esperasse. No entanto, a felina apenas olhou em sua direção por uma última vez e desapareceu na floresta. O caçador ficou atordoado com o que tinha acabado de acontecer, mas ele sabia que a mamãe tigre não deixaria seus bebês se ela não precisasse. E foi aí que ele começou a entender que não restava muito tempo para ela, e por isso ela queria ter certeza de que seus filhotes sobreviveriam. Não querendo deixar os dois jovens tigres sozinhos na natureza selvagem, Joseph pegou os animais em seus braços e fez seu caminho de volta para fora daquela área desconhecida. Ele correu o mais rápido que pôde de volta para casa e tudo o que conseguia pensar era que estava vivendo em algum tipo de sonho surreal. Uma vez que estava de volta à aldeia, Joseph decidiu levar as duas crias de tigre ao veterinário local. Ele queria ter certeza de que não havia nada de errado com os filhotes para que pudesse criá-los o melhor que pudesse. O veterinário fez todos os exames nos filhotes e verificou que eles estavam bem de saúde. E então disse a Joseph como cuidar deles, incluindo o cardápio correto para alimentá-los e também a frequência que isso deveria ser feito à medida que os animais crescessem. O caçador agradeceu ao veterinário e levou os tigres para casa, onde ele seguiu à risca os conselhos de tratamento. Com o passar do tempo, os dois filhotes, que Joseph chamou de Sasha e Alexi, ficaram cada vez maiores e mais fortes. A certa altura, funcionários do zoológico da cidade vizinha tomaram conhecimento dos dois jovens tigres que viviam na casa do caçador. Eles se aproximaram de Joseph e se ofereceram para comprar os dois
2 exemplares raros que ele possuía, para que assim os tigres siberianos pudessem se tornar parte das atrações do zoológico. Entretanto, apesar da grande quantidade de dinheiro que estavam dispostos a dar a ele, o caçador recusou-se a se separar dos animais. Ele acreditava que estaria traindo a mãe tigre, que havia confiado a ele seus filhotes caso aceitasse a oferta, e por isso foi firme em sua decisão. O tempo passou e finalmente chegou a hora de os 2 tigres serem devolvidos à natureza. Eles tinham crescido e se transformado em jovens e belos tigres adultos. E também já tinham desenvolvido todas as habilidades que precisavam para sobreviverem na natureza. Joseph ficou triste ao ver os animais indo embora, mas sabia que era o melhor para eles, pois a floresta da Sibéria era o habitat ao qual eles pertenciam. Alguns anos depois, enquanto andava pela floresta em mais uma de suas caçadas, Joseph teve a ideia repentina de voltar até a clareira onde havia encontrado o tigre e suas crias pela primeira vez. Ele esperava que talvez, apesar das probabilidades serem poucas, os 2 animais que ele criou estariam de alguma forma andando pela área. Ao chegar à clareira, Joseph notou que ela não havia mudado muito, embora parecesse haver alguns buracos estranhos cavados no chão. Sem pensar muito, o caçador decidiu montar sua barraca e acampar na clareira e ali passar a noite, pois já estava escuro demais para voltar para sua casa. No dia seguinte, olhando acima de sua fogueira, ele viu um urso pardo enorme saindo do bosque e entrando na clareira. O urso notou o caçador imediatamente e, por instinto, iniciou um ataque para defender seu território. Joseph havia deixado sua arma dentro da tenda e assim, sem outra opção, saltou para o bosque, onde correu o mais longe que pôde do urso. Mas ao invés de desistir, o enorme urso pardo continuou a seguir o aterrorizado caçador e logo o alcançou. Joseph teve certeza que não sobreviveria, mas então 2 borrões alaranjados e negros surgiram das árvores e se meteram entre o urso e o homem. Quando Joseph começou a se acalmar, ele percebeu que os 2 borrões eram na verdade Sasha e Alexei. Os 2 tigres adultos se posicionaram de modo que Joseph ficasse atrás deles, enquanto lutavam contra o feroz urso pardo. Apesar de toda a adrenalina que corria em suas veias, naquele instante, Joseph ficou feliz ao ver que o urso desistiu de enfrentar os 2 tigres que o afugentaram. Joseph não podia acreditar que os 2 animais que ele criou tinham vindo ao seu encontro para ajudá-lo. Depois de cheirá-lo e lamber o seu rosto, os tigres voltaram para as árvores e desapareceram. Embora Joseph soubesse que provavelmente nunca mais os encontraria, ele estava muito contente de ver que Sasha e Alexei estavam saudáveis e que eles estavam indo bem no ambiente selvagem. No fim das contas, o caçador havia cumprido bem a promessa silenciosa que ele fez com a tigresa, e assim voltou para casa com a sensação de missão cumprida. Se você gostou dessa incrível história, deixe sua pegada no botão de like e considere assistir esse outro caso emocionante que está aparecendo na sua tela agora. Até a próxima!